A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Aleluia. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você. Eu quero compartilhar o tema família, espelho de Deus na terra. E eu quero ler duas palavras, dois textos bíblicos, duas passagens aqui. Uma se encontra em Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 28. E o outro está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Amém? Então vamos ler. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 28, que diz assim: Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aleluia. Eu sei que todos conhecem o texto de Gênesis capítulo 1, especialmente os versículos 26, 27 e 28. Eu não li o 26, só li o 27 e o 28. E você sabe que nós temos aqui o relato da criação do homem, a criação do ser humano. E no versículo 26, que eu não li, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra, façamos, a palavra façamos o homem, se refere à trindade que são Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então você sabe que essa palavra façamos, ela está no plural, está se referindo à trindade, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu acabei de dizer. Deus é um que se manifesta eternamente em três pessoas. Você precisa entender isso. É um Deus plural que resolve criar um homem. É um Deus plural que anda em unidade e resolveu criar o ser humano. E Deus diz o quê? Vamos fazê-lo conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e implantar neste homem o nosso DNA, as nossas características. E aí a Bíblia diz que Deus os criou. Primeiro Deus criou o homem, você conhece muito bem, e a palavra que para homem é o ser humano. E depois vem de uma maneira bem específica, homem e mulher, macho e fêmea. Eu creio que você já sabe disso. E no versículo 28, diz o quê? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. O que é esse ser fecundo? Na realidade, Deus está falando: tenho filhos. É isso que Deus está falando. Que esse casal, o homem e a mulher, macho e fêmea, eles deveriam agora ter filhos. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, tenham filhos. Presta atenção no que eu estou te dizendo, que eu vou te dizer agora. Quando Deus criou o homem e a mulher e os abençoa para ter filhos, Deus está falando o quê? Está instituindo a família. Deus está criando a família. Então é isso que você precisa entender. Que quando Deus abençoa homem e a mulher, macho e fêmea, e disse: sede fecundos, na realidade aqui está a instituição, a criação, a formação da família. Amém? Você entende isso? E ao criar a família, Deus o faz, existe um princípio aí. Então quando Deus cria a família, ele faz debaixo de um princípio. Qual é o princípio? Vamos fazê-los de acordo com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso que eu quero te afirmar aqui, presta atenção, que Deus criou a família,
ou seja, a minha família, a sua família, a nossa família, para ser o quê? Um espelho de si mesmo aqui na terra. Deus se manifestando, a Trindade se manifestando aqui na terra. Ou seja, de uma certa forma, dentro da minha casa, dentro da sua casa, nós deveríamos refletir, ser o reflexo das virtudes da Trindade, no meio da nossa família, no meio dos nossos, o reflexo da Trindade. A Trindade que eu me refiro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós temos uma revelação da paternidade de Deus, ou seja, quando conseguimos enxergar quem é o nosso Pai Celestial, especialmente eu e você como homem, nós homens, nós que somos colocados por Deus dentro do lar, dentro de uma família, dentro de uma casa, ou seja, nós somos colocados ali para expressar a Deus, ser a expressão do governo de Deus. Eu e você precisamos entender isso como homem. Quando nós temos revelação dessa paternidade de Deus, ou seja, se torna muito mais fácil para cumprir o nosso papel de pai, o nosso papel de homem, o nosso papel que Deus delegou para mim e para você. Amém? Da mesma maneira a mulher, da mesma maneira a mãe, elas deveriam ser a extensão do ministério do Espírito Santo dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. E nessa ministração eu quero mostrar para você exatamente isso. O Espírito Santo é a fonte, uma fonte maravilhosa, uma fonte poderosa. Você mulher, ou seja, a função de você como mulher dentro da sua casa tem tudo a ver com o ministério do Espírito Santo de Deus. Amém? O pai, ou seja, o homem, é para expressar o governo de Deus, a paternidade de Deus dentro do seu lar. A mulher, o ministério, a função da mulher tem tudo a ver com o ministério do Espírito Santo. E o filho? E os filhos? Todos, na realidade todos nós somos filhos. É claro que muitos já se casaram, têm a sua própria família, constituiu a sua família, muitos têm filhos, mas de alguma forma todos nós somos filhos. Se nós estamos aqui nessa terra é porque nós somos filhos. Mas os filhos, eu quero que você entenda, os filhos, ali é a família. Então tem o pai, tem a mãe e tem os filhos. Os filhos, eles deveriam olhar para Jesus Cristo, que é o Filho com F maiúsculo, ele é o Filho com F maiúsculo. Ou seja, os filhos deveriam olhar para Jesus Cristo e encontrar e ver nele o modelo de filho. Não sei se você está me entendendo. Nessa ministração, eu quero levar você a entender exatamente isso. Entender isso melhor. Eu vou estar explicando. Na realidade, isso aqui é só uma introdução. Qual é a grande crise que a nossa geração hoje, o mundo passa? Ou seja, é a família. A família está sendo bombardeada todos os dias. Todos os dardos, todas as setas do inferno estão miradas justamente para a família. Para desestruturar, para destruir a família conforme o padrão da palavra de Deus. E o problema da maioria das pessoas justamente reside dentro do seu lar, ou seja, é nos relacionamentos familiares. Não sei se você concorda com isso, mas a grande maioria dos problemas hoje vem justamente dos relacionamentos familiares. É alguma falta, é alguma carência, é algo que aconteceu ali dentro, é alguma dificuldade. Para que haja harmonia, para que haja paz, para que a harmonia se estabeleça dentro do lar. Amém? Meu querido, eu acabei de dizer, eu estou plenamente convencido que o alvo do diabo é destruir as famílias. Que a prioridade do inferno,
a prioridade do inferno é destruir as famílias. Eu tenho a plena convicção disso. Por quê, pastor? Meu amado, simplesmente porque Deus escolheu a família para ser o espelho da Trindade, para ser o espelho da sua divindade aqui na terra. Deus escolheu a família para refletir a divindade aqui na terra. A família é o lugar, presta atenção, a família é o lugar onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo deveria manifestar através de nós, através dos lares, através das famílias. E muitos de nós perdemos essa referência. Você olha para todos os lados buscando um modelo, buscando uma referência, e você percebe que as famílias, elas são disfuncionais. O homem não cumpre o seu papel, a sua função, a mulher. O filho não cumpre a sua função, não se coloca no seu lugar. Você percebe pessoas perdidas nas suas funções, nos seus papéis. O que eu quero dizer é que seja você homem, pai, chefe de uma família, porque é isso que eu e você deveríamos ser, chefe da sua família. Seja você mulher, mãe, responsável para transmitir, respaldar, auxiliar, cooperar com seu marido, com seu esposo, na formação do seu lar, na formação dos seus filhos. E você que é filho, você tem o desafio de honrar, de ser a coroa de honra para os seus pais. Esse é o desafio para todos os filhos, ser a coroa de honra dos seus pais. O nosso tema é família, espelho de Deus na terra. Amém? É isso que eu quero compartilhar com você. E eu quero começar falando com os homens, aos pais. É a primeira coisa, os homens, os pais. Os pais são chamados para ser o espelho do governo de Deus nas suas casas. Vou repetir. Os pais são chamados para ser o espelho do governo de Deus nas suas casas. Boa parte das famílias, elas são desestruturadas. Elas vivem dessa forma. Ou seja, por que estão desestruturadas? Falta de governo, falta de hombridade, falta de posicionamento. Posicionamento de quem? Do homem. Você está me ouvindo? A desestruturação vem por falta de um governo, de um chefe de família, de um homem. Os pais casados, homens da casa. Eu e você, como homem, como pais, nós somos chamados a refletir na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, o governo de Deus. Está me ouvindo? Governo. É o governo de Deus. Essa é a nossa principal função como homem. Essa é a nossa primeira. Eu e você fomos levantados para isso. Nós somos levantados dentro do nosso lar para manifestar o governo de Deus. Você pode ler na Bíblia, Gênesis, Apocalipse, de cabo a rabo. Você vai encontrar expressões de Gênesis, Apocalipse, que nós fomos colocados como cabeça da nossa família. Você vai ver isso no Velho Testamento, você vai ver isso no Novo Testamento. Você vai ver na Velha Aliança, você vai ver na Nova Aliança. Nós fomos colocados como cabeça da nossa família, cabeça da nossa casa. É uma responsabilidade.
ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um privilégio que eu e você temos, meu querido. Ouça, querido, na Trindade funciona a perfeita harmonia. Na Trindade funciona a unidade. Mas é interessante que, mesmo tendo a harmonia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus, o Pai, é a pessoa central da Trindade. Ouça bem isso. O Pai é a figura central. Há uma igualdade de autoridade. Há uma igualdade de santidade. Mas o Pai ocupa a posição central. Ele é o centro da Trindade. Deus flui a autoridade. O Filho Jesus Cristo se submete ao Pai. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo se submete ao Pai. O Filho, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Sabe o que nós temos visto hoje? Em muitas famílias que, muitos homens, eles não têm cumprido o seu papel, a sua função. E qual é? A sua função, o seu papel? Governo dentro da sua casa. Na realidade, tem muitos homens que são mais arrastados do que governo, né? E pior do que ser arrastado é ser um ausente. Ausente na sua função. Ausente no seu papel. É presente, mas ao mesmo tempo é ausente. E eles se desculpam, se explicando. Ou seja, eles explicam. Eu gosto dessa expressão. Explica, mas não justifica. Qual é a explicação? Não, eu não tenho referência. Os meus pais não foram assim. Os meus pais não exerceram a sua autoridade, a sua função. Então eu não tenho referência, eu não tenho como alguém para seguir. Mas presta atenção, você tem, eu estou te dizendo. Você tem um Pai celestial. Você agora tem um modelo. Quem é o nosso modelo? O meu modelo, o seu modelo? É Deus. O Pai celestial. Ele é um modelo de governo. Você pode olhar para ele. Na Bíblia você pode procurar várias expressões da paternidade de Deus e se espelhar nisso, olhar para isso e seguir isso. Eu não sei se você está entendendo, então você pode explicar, mas não consegue se justificar. Ah, pastor, eu não tive um pai presente. Ah, pastor, eu não tive um pai que estabelecesse valores, que passasse um legado. Ah, pastor, eu tive que me virar sozinho na vida. Não tive um pai presente. Ok. Essa é a história da grande maioria dos brasileiros. Não sei se você sabia disso. A maioria dos homens da nossa geração é a mesma história. Você pode explicar a falta de referência. Ok, eu entendo isso. Mas você não pode justificar. Você explica, mas não justifica. Porque se algum de nós não teve um pai que governou bem a sua casa, eu quero te dizer que agora nós temos um pai. O nosso Pai Celestial. Você é filho dele. Você tem uma referência de uma paternidade. Você tem uma referência de alguém que governa bem. Governa todos os céus, a terra e o universo. Ele governa. Não somente uma casa, mas ele governa o universo. Então, quando eu falo para você, eu me incluo nisso, eu estou no pacote com você, que nós, como homens, nós devemos ser espelho do governo de Deus aqui na terra. Que eu e você devemos ser o espelho de Deus nos nossos lares, nas nossas famílias. Assim como Deus, ele revelou a sua vontade ao Filho, a Jesus Cristo para cumprir. E ele cumpriu uma vontade que Deus estabeleceu. Governo é isso. É você dar direção. É você estabelecer destino. Para quem? Para sua esposa. Para os seus filhos. Dar direção. Mostrar o alvo. Mostrar o caminho. Isso faz parte do nosso governo. Nós somos chamados
a dar destino para os nossos filhos. Olha a responsabilidade, olha o privilégio. Destino para os nossos filhos. Somos chamados para dar direção para as nossas esposas. E quando nós abrimos mão disso, quando nós nos ausentamos disso, quando nós terceirizamos isso, meu querido, você pode ter certeza, está fadado ao fracasso. Tem muitos homens que trabalham igual louco e só pensam que só a provisão, trabalho, e precisa disso, dar a provisão. Mas se gastam tanto no trabalho, esquece da sua real função, que é governar bem a sua casa. Eu quero te dizer, a sua família não precisa só de dinheiro, não. Não é só de dinheiro, não. Pelo contrário, tem muita gente que tem dinheiro e a família é destruída. Os filhos não têm direção, não têm destino, não têm legado, não têm absolutamente nada. Não estou dizendo que não é importante, mas eu quero te dizer que a família precisa de governo. Filhos precisam de governo. Filhos precisam de uma expressão de autoridade, de direção. E quando falo de autoridade, não é somente o pai, é a mãe também. Está nas mãos dos pais, está na mão das mães. Mas especialmente dos pais, dos homens. No mundo não se prega totalmente ao contrário. O mundo ensina totalmente ao contrário ao padrão da Bíblia. Você, homem, ouça isso. Eu e você, como homem, somos chefes de família. Chefes da nossa família. Amém? Você pode dizer amém? Você, homem, é chefe da família, da sua família. Assim como Deus expressou a sua vontade, deu missão a Jesus Cristo e ao mesmo tempo envia o Espírito Santo, nós, homens, precisamos assumir o nosso papel de cabeça das nossas famílias. Amém? O próprio Jesus Cristo. Deixa eu te dar um exemplo claro aqui de filho. Quando Jesus Cristo fala do seu relacionamento com o Pai, olha o que ele diz em João 5,36. Olha o que Jesus está dizendo. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João Batista. Porque as obras que o Pai, olha só, as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham o meu respeito, a meu respeito, de que o Pai me enviou. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, tudo que eu tenho feito é aquilo que o meu Pai me mandou fazer. Você percebe a figura de Deus aqui como Pai? É a figura de alguém que dá destino. É a figura de alguém que dá direção. É a figura de alguém que dá propósito. É a figura de alguém que dá uma missão, que dá um caminho para o filho. Essa é a sua função. Essa é a minha função. De alguém que foi colocado como governo. Esse é o nosso papel. Mas muitos homens têm pecado contra suas famílias. Por quê? Terceirizam, se ausentam, abrem mão, lança fora. E sobrecarrega a esposa. A esposa acaba assumindo uma função que, em parte, não deveria ser dela. Ela fica sobrecarregada. É um peso que é colocado sobre ela. Existem muitas mulheres sobrecarregadas. Muitas mulheres estão carregando um peso que não pertence a ela. Um peso que não é devido a ela. Por isso a tristeza, por isso a angústia, por isso a depressão, por isso a estafa, porque estão carregando um peso que não é devido a ela. É um peso para mim e para você como homem. Então, quando
quando eu falo de trindade, eu estou falando aqui nessa mensagem como um modelo de família. Que nós devemos olhar, um modelo que nós devemos seguir. É um modelo no qual nós precisamos nos inspirar. Eu estou falando de algo que é perfeito. E as nossas famílias não são perfeitas. E dificilmente serão perfeitas, infelizmente. Enquanto estivermos nessa terra, limitado a esse corpo, dificilmente serão perfeitas. Mas nós devemos buscar, nos aproximar desse ideal que é a Trindade, desse modelo que nos é apresentado na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu sei que acontece acidentes de percurso. Eu sei disso. Por exemplo, há mulheres que têm que fazer o papel de pai e mãe. E existem homens também que fazem o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. Por quê? Ficaram viúvas. Porque muitas mulheres se viram sozinhas, abandonadas, e agora têm que criar os seus filhos sozinhas. E elas fazem as duas funções. Eu não sei se você está entendendo, mas porque se divorciaram, porque aconteceu isso, foram deixadas literalmente. E agora Deus dá graça também. Essas mulheres, elas têm que se desdobrar para fazer também a função do homem, do pai. E elas estão completamente oprimidas por conta disso. É uma carga. Mas eu creio que Deus dá graça a essas mulheres. A esses homens também que se desdobram agora, que é pai e mãe, e a mulher mãe e pai. Mas nós temos o ideal. Nós temos alguém a imitar. Nós temos uma trindade para podermos seguir agora como pai, como mãe e como filho. Aleluia. Na realidade, isso não é a vontade de Deus, não. Mas deixa eu te dar uma ilustração agora. Porque Deus supre essa carência, essa falta. Eu não sei se você conhece alguém já grande, adulto, perdeu a visão por conta de um acidente de carro, estoura o para-brisa. Eu conheço pessoas. E essa pessoa, se ela vencer a depressão, porque normalmente quando você perde algum sentido, normalmente as pessoas entram em depressão, mas se essa pessoa for resiliente, persistente, perseverante, e ali fala, não, eu vou vencer isso, eu vou me levantar, acabam desenvolvendo, ou seja, alguns sentidos, elas se tornam mais apurados, por exemplo, a audição, ou seja, ela sai da normalidade, elas conseguem ouvir muito mais do que outras pessoas. Eu não sei se você entende o que eu estou te dizendo. Por quê? Houve uma superação. Uma superação. É uma habilidade que lhe seria normal, mas por conta da falta, do exemplo aqui, da visão, para suprir essa falta desse sentido que é a visão, ou seja, outros sentidos foram desenvolvidos, mais aguçados. Amém? Isso acontece dentro de muitas famílias. Isso acontece dentro de muitas casas. Mulheres que não têm o seu marido cumprindo o seu papel, elas acabam recebendo de Deus a graça para serem aquilo que não foram feitas para ser. Há uma graça, há um suprimento. Mas a verdade é que muito melhor seria que os homens cumprissem o seu papel. E eu estou aqui estou apelando a você, para que nós, homens, nos voltemos para o modelo eterno, para a Trindade. Para que nós possamos rejeitar toda essa avalanche de sabedoria humana, de psicologia humana, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E voltamos para o conceito eterno da palavra de Deus. E voltemos a olhar para Deus como a nossa inspiração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, quando eu falo de governo,
Ouça isso, presta atenção nisso. Quando eu falo de governo, não é pela força. Por força, quando nós usamos a força, nós temos uma imposição, nós temos uma ditadura. Não é dessa forma que Deus governa. O caráter de Deus não permite que ele seja um Deus tirano, que faz as coisas pela força, pela tirania. Assim, eu e você como homem, nós não fomos chamados para exercer o governo dentro das nossas casas. Não é através da tirania. Não é através da crueldade. Não confunda governo com crueldade, tirania. Não confunda governo com frieza. Muito pelo contrário. O governo de Deus se baseia, se reflete em amor. Em amor. Filhos que são amados imitam os seus pais. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu posso até parafrasear esse texto, dizendo assim: se você se sente um filho amado, e você é filho amado de Deus, aleluia, então, já que você é filho amado de Deus, faça o que normalmente o filho amado faz. Imite o seu pai. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Nós, como homens, como pais, precisamos, mais do que ser homens, que somente falam, que somente dão direção verbal. Nós precisamos ser homens que se oferecem como modelos. E nós temos um modelo principal a quem podemos imitar, em quem podemos seguir, que é a paternidade de Deus, o governo de Deus. Amém? O seu filho será um homem de verdade quando você for um homem de verdade. O seu filho será honesto se ele estiver praticando a honestidade. O seu filho buscará a Deus. Ele será apaixonado pelo Senhor quando ele te ver buscando a Deus. O seu filho será um homem de Deus ou uma mulher de Deus quando você também for um homem de Deus, uma mulher de Deus. O seu filho vai buscar a palavra, vai cumprir a palavra, quando ele também ver você cumprindo a sua palavra. Glória a Deus. Amém? É uma palavra não de acusação, mas de alerta, para que você possa acordar, despertar como homem. Não funciona, não funciona. Não é modelo de Deus. Ande por aqui, meu filho. Não funciona. Não é o modelo. Na realidade, Deus vai na frente. Deus vai na frente. Deus vai na frente. O modelo de Deus é se apresentar como aquele que deve ser copiado. Copiado. Sabe aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça... faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. O modelo de Deus é se apresentar como aquele que deve ser copiado. Aleluia. Percebe qual é que a nossa responsabilidade é muito grande? De ser cabeça, de ser chefe de família, de estabelecer o governo dentro do nosso lar. Se não for assim, a nossa ausência será sentida. Se nós não cumprirmos o nosso papel, a nossa família está fadada ao fracasso. Quando um homem não se oferece como modelo, quando o homem não estabelece os valores da casa, quando ele não sustenta a verdade dentro da sua família, ela está fadada ao fracasso. Na realidade, ela está fadada à destruição. E se ele se ausenta
você pode ter certeza, um outro vai assumir o governo. Um outro vai assumir o governo. Eu quero aqui, falando para os homens, eu vou falar para as mulheres, mas eu quero falar aqui. Eu quero dizer para você, assuma o controle, o governo da sua família. Governe a sua casa. Mas governe a sua casa em amor, em autoridade, em inspiração, trazendo segurança para o seu lar. Governe como Deus, inspire como Deus, ame como Deus, exerça a autoridade como Deus. Traga segurança. Amém, homens? Aleluia. Nós temos uma referência. Nós temos uma fonte. Qual é a nossa fonte? Qual é a nossa referência? O nosso Pai Celestial. Amém? Eu quero agora falar para as mães, as mulheres. As mães são chamadas para ser espelho da intimidade do Espírito Santo. Vou repetir. As mães são chamadas para ser espelho da intimidade do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E o Espírito Santo ele também tem as suas características que lhe são peculiares. Presta atenção no que eu estou dizendo. No ambiente da família, o Espírito Santo se expressa de uma maneira muito direta. E eu quero te dizer, ele se expressa de uma maneira muito direta através das mulheres, através das nossas esposas, através das mães. Você que está me ouvindo, mulher. Que o Espírito Santo se expressa de uma maneira direta através das mães. O Espírito Santo tem esse caráter, sabe, de proximidade, de companhia constante. Deixa eu te explicar melhor isso. A maternidade, né, segundo Deus, segundo os céus, ou seja, nessa maternidade, a mulher dentro de casa, ali inserida no contexto da família, ela é um contexto para transmitir, de transferir. Ouça isso. As mães, ela têm a unção especial para transferir, para transmitir, incutir na vida dos seus filhos os valores da família, os valores da casa, os valores que elas deveriam receber dos homens e recebem, que são a sua cobertura. Você recebe, ou deveria receber pelo menos, você esposa, você mulher. Você transfere, você vai incutir, você vai transmitir isso para os seus filhos. Aleluia. Mães conduzidas pelo Espírito Santo. Ela tem essa graça, ungir os filhos, derramar sobre os filhos a identidade, dentro dos filhos a identidade que eles precisam. Porque lá fora essa identidade vai ser ofuscada, vai ser desestruturada. Vão tentar destruir e você precisa transferir essa identidade divina. As mães têm essa responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De dizer quem são seus filhos. O que eles creem. Qual é o caminho que eles devem seguir. Qual é o caminho que eles devem andar. O que eles são em Deus. Essa é uma responsabilidade das mães. É uma função, é o papel. Não estou dizendo que os pais não têm. Não sei se você está me entendendo. A autoridade da mãe, é claro que não se manifesta da mesma autoridade do pai. Mas a mãe tem autoridade. Por isso que as mães elas precisam ser o quê? Respaldadas. Respaldadas pelos seus maridos. Está ouvindo? Não tem como não falar do homem, né? Elas precisam ser respaldadas pelo seu marido. Aquele que governa.
Eu não sei se você sabe, quando nós estamos educando os nossos filhos, quem é que tem mais contato com eles? Eu quero te dizer que são as mães, são as mulheres. Elas têm mais contato com os filhos. Essa é a regra geral. Porque Deus a fez para isso. Eu fico olhando para minha esposa Débora, né? Esse mês aqui de outubro eu completo aí. Eu não vou falar o tempo que eu vou acabar errando e a minha mulher depois me pega, né? Mas é mais de 30 anos. Mais de 33 anos. Deve ser 35 anos. É muito tempo. É muito tempo. E eu fico olhando, né, como eu e a Débora interagimos. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando eu vou dar um conselho, você sabe que eu tenho 2 filhos, né? O Bruno e o Fábio. O mais velho, né? O mais novo que é o Fábio. O Bruno é o mais velho e o Fábio é o mais novo. E quando eu vou conversar com eles, né? Vou dar uma direção, vou, na realidade, dar um conselho, né? Já são barbudos já. E já têm a sua própria vida, seu próprio caminho. Mas não tem como não dar conselho. E quando eu vou dar conselho, irmão, eu preciso só de 2 minutos, 6 palavras, eu já dou o meu conselho e já falo o porquê vim. 2 minutos, 6 palavras, já encerro o assunto. A Débora não, né? A mulher, a esposa. A Débora, ela vai dar o mesmo conselho, vai falar a mesma coisa que eu falei. Aquilo que eu falei em 2 minutos, aquilo que eu precisei só de 6 palavras, a Débora vai gastar pelo menos 2 horas para falar a mesma coisa, para dar o mesmo conselho. As mulheres são assim, é peculiar da mulher. E isso é graça. Isso é dom de Deus. Aleluia por isso. Eu não sei você, mas quantos, você que está me ouvindo aqui, a sua mãe falar a mesma coisa 500.000 vezes. Eu já vi meus filhos falar, mãe, a senhora já falou, mãe, a senhora não cansa, não, mãe, toda hora. Mãe, é a mesma coisa, 500.000 vezes. Isso é dom, isso é graça. E ouça isso. Isso é exatamente o que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo é aquela voz constante. É essa presença constante nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele era respaldado pelo Pai na vida de Jesus Cristo. Aleluia. Quando você olha para Jesus Cristo, ele foi batizado ali por João Batista. Ele inicia o seu ministério, ele é levado para o deserto para ser tentado ali pelo Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E vence ali aquela tentação, você conhece a história. E Jesus Cristo, ele se apresenta na sinagoga. E ele faz uma proclamação que muitos de nós conhecemos. Eu quero ler para vocês, isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. O que é que Jesus está fazendo? O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: eu sei quem eu sou. Olha, identidade. Eu sei quem eu sou. E eu sei qual é a minha missão. Olha só, direção, propósito, caminho. E eu estou seguro, porque o Espírito do Senhor me ungiu. Olha só, eu sei quem eu sou, identidade. Eu sei qual é a minha missão, direção, propósito, destino. E eu estou seguro, porque o Espírito do Senhor
me ungiu. Oh, aleluia! Quando as mães cumprem o seu papel de transferir, de transmitir, de inculcar na vida dos filhos, eles se tornam pessoas seguras da sua própria identidade, do seu próprio destino, do seu próprio caminho, do seu próprio propósito. Aleluia! Isso fala do quê? Da maternidade. Fala da mãe, da mulher na família. Função, papel da mulher. A maternidade é um canal de ensino. Você está me entendendo? Olha o que diz lá em João, capítulo 16, versículo 13. Olha só. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só. Conselheiro, ensino, olha só, esse papel de conselheiro, esse ensino constante, e olha só, de repetição, que é importante na formação do caráter dos nossos filhos, é papel das mulheres. Não estou falando que o homem não tem a sua parte nisso. Não. Ele também tem que aconselhar. Ele também tem que ensinar, lógico. Mas percebe que essa função, a mulher está mais perto, está mais junto, tem mais intimidade com os filhos, pelo menos é assim na minha casa. Meus filhos têm muito mais intimidade com a minha esposa do que comigo. Aleluia. Deixa eu te dar um alerta aqui, minha querida. Você que é mãe, você que é mulher, nunca permita, eu sei que hoje as mulheres, a grande maioria necessitam de trabalhar fora, até para complementar a renda. Em Provérbios nós temos um exemplo muito claro sobre isso, de uma mulher idônea, que ali é ajudadora ali na sua casa, que trabalha fora, que entesoura, que ganha, tem um salário. Nos nossos tempos, é assim, na realidade, essa é a realidade hoje. Mas deixa eu te falar algo. Nunca permita que o seu trabalho, a sua carreira, a sua necessidade de estar fora, tire você de perto dos seus filhos. Nunca permita isso. Nunca terceirize, porque ninguém vai cumprir o seu papel. Somente você pode cumprir tão bem esse papel de mãe, esse papel de esposa, esse papel de mãe na sua casa, na sua família. Não tem ninguém melhor do que você. Amém? É muito importante que você, mulher, tenha como prioridade o ambiente da sua casa. De ensinar, o seu papel é ensino, também de dar destino, de afirmar a identidade dos seus filhos. O seu papel, entenda, na formação, na conexão entre as pessoas. Você sabe que os irmãos brigam muito, né? Na conexão entre os irmãos, a conexão entre o filho, a filha e o pai, a conexão na família, a proximidade na família, a intimidade na família. Eu acabei de dizer aqui agora que os filhos têm muito mais intimidade com as mães do que com os pais, com os homens. A mulher tem essa capacidade de serem mais íntima, né, dos filhos. Isso é um reflexo do Espírito Santo. Essa é uma característica do Espírito Santo. Amém? A maternidade, essa que se inspira no Espírito Santo. É um canal de comunhão, de conciliação, onde há desavença, onde há briga, ela vem conciliar. Onde há um desentendimento entre os filhos, entre os pais e os filhos, a esposa, a mulher, a mãe, é aquela conciliadora, é aquela que traz paz. Eu sei que tem muitas mulheres que colocam muito mais lenha do que apaga, né, o fogo.
mas é a função de trazer a conciliação, a harmonia para dentro do seu lar. O texto que nós lemos lá no início, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você consegue perceber isso? O papel do pai é manifestar o amor. O papel dos filhos é revelar a graça dentro de casa. E o papel das mães, inspiradas pelo Espírito Santo, é trazer comunhão, é trazer harmonia, é trazer proximidade, é cooperar para que os relacionamentos ali dentro da sua casa tenham harmonia, tenham conciliação. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar essa parte aqui com as mulheres, do papel das mulheres. A Bíblia, a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos. Olha só. Muitas mulheres, muitas vezes, as mulheres muitas vezes ganham as maiores batalhas dentro dos seus lares, gemendo. Gemendo aqui no sentido de interceder, sabe, de derramar lágrimas, de interceder junto a Deus pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo pai da família. Que o Senhor possa nos ajudar a enxergar esse modelo de mãe inspirado no Espírito Santo de Deus. Amém? Essa sensibilidade que nós homens não temos. Posso falar de novo com os homens? Ouça aqui, meu querido. Você, homem. A sua esposa, ela não é uma vaquinha de presépio, tá me ouvindo? Te falo isso com muito carinho, muito amor. A sua esposa não é uma marionete. Ela é sua ajudadora idônea, tá me ouvindo? Ela é uma parceira, companheira confiável. É assim que Deus vê a mulher. Uma ajudadora idônea. Uma mulher que é companheira, que é uma parceira confiável. Amém? Ela é uma ajudadora, ela é uma parceira. Ela é alguém que tem voz dentro da sua casa. Ela tem voz. Ela é inteligente. Amém? Aleluia. Agora eu quero falar sobre os filhos. Os filhos é a consequência da multiplicação. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Isso fala do quê? De filhos. Ou seja, é a réplica desse modelo. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, eu disse aqui, Deus os abençoou. Abençoou o quê? Abençoou os seus filhos. Esses filhos devem ser a expressão de quem? De Jesus Cristo nas suas casas. Lembrando, o pai, o homem, tem como referência o Pai Celestial, governo de Deus. A mulher, o Espírito Santo. Ela age ali dentro da sua casa e ela tem aonde se inspirar, o Espírito Santo. E você que é filho, a sua responsabilidade, o seu chamado é, os filhos são chamados para ser espelho da fidelidade de Jesus Cristo.
Vou repetir. Os filhos são chamados para ser espelho da fidelidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu querido, é a expressão do filho fiel. Amém? Jesus se submeteu ao Pai por fidelidade. O propósito de Jesus se baseava na vontade do Pai. Sabe, não sei se você deve saber assim que Jesus Cristo, na sua condição humana, presta atenção nisso, houve um momento, quando eu estou ministrando essa palavra aos filhos que ainda estão debaixo dos cuidados do seu pai, cuidado ali no seu lar, estão debaixo do mesmo teto ali. O seu papel é manifestar a graça de Jesus Cristo. Ser filho, meu querido, minha querida, é uma bênção. E mais bênção se você se adequar ao modelo. Ou seja, Jesus Cristo. E qual é esse modelo? Presta atenção. Filiação é onde se manifesta obediência. Filiação é onde se manifesta submissão. Obediência, submissão. É algo muito importante na palavra. Você precisa entender isso. Se você resolve lançar isso fora, desprezar isso, você pode ter certeza que vai ter prejuízo. Se você achar que é dono do seu próprio nariz e desprezar isso, ouça o que eu vou te falar isso. Ouça muito bem isso. Obediência e submissão é algo mais importante na palavra. E todas as vezes que você lança fora isso, quando você resolve mandar no seu próprio nariz, abrindo mão disso, desprezando isso, ouça, todos, desde Lúcifer, o primeiro anjo que tentou esse caminho, o final é destruição. Se deram muito mal. Porque rebelião é oposto de submissão. E rebelião vai produzir caos e destruição. Esse é o final. De todos aqueles que abrem mão, que desprezam a obediência e submissão, entram pelo caminho da rebelião. O final é destruição, é caos. Jesus é o modelo de obediência. Jesus é o modelo de fidelidade. Jesus, ele é esse modelo. Mas ouça aqui. Houve um momento em que a vontade do Pai não era a vontade do Filho. Jesus ali como homem. Lá no Getsêmani, você conhece a história. Jesus angustiado. A Bíblia está angustiado até a morte. Ele faz uma oração. O que ele diz? O que ele fala nessa oração? Olha só. Pai, eu não quero morrer. Estou dizendo aqui nas nossas palavras. Pai, eu não quero morrer. Eu não quero passar por todas essas coisas. Se for possível, afasta de mim esse cálice amargo. É isso que Jesus está dizendo ali no Getsêmani. Eu não quero morrer. Afasta de mim esse cálice amargo. Mas ele triunfa quando ele diz, porém, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Ainda que eu não queira nesse momento, e eu não quero, mas eu decido obedecer. E por essa obediência, ele abre caminho para mim e para você, para as nossas famílias. Eu estou falando com você que é filho, que está ali debaixo do teto ali, você ainda que se submete aos seus pais. Ouça isso. Foi justamente porque Jesus obedeceu. Ele obedeceu. Por isso que o apóstolo Paulo escreve ali,
Lá em Filipenses, ele diz que Jesus, tendo obedecido até a morte, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Aleluia! Olha a posição de honra. Jesus conquistou essa posição de honra. Por quê? Porque obedeceu. Jesus conquistou essa posição de honra por quê? Porque ele se submeteu. Jesus foi colocado à direita, à destra de Deus, porque ele obedeceu, ele se submeteu à vontade do Pai. Aleluia. Olha, isso é poderoso. Escreve isso. A obediência é o único caminho para a honra. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra. Vou finalizar, mas eu quero concluir essa palavra dizendo que o que eu ministrei aqui é uma chave. Uma chave. Eu estou colocando na sua mão uma chave. Eu estou falando sobre família. Sabe, para falar do que eu falei aqui, eu preciso de uma série de mensagens. Na realidade, isso dá um livro. Cada tópico desse dá um livro. Aliás, cada tópico aqui, ou seja, dá para vários capítulos. Nesse tema aqui, na realidade, destrinchando esses 3 tópicos, irmão, isso dá um livro. Dá muitas ministrações. Isso aqui é somente um resumo, mas eu creio que te dei um norte, te dei um paradigma, te dei um protótipo, te dei um modelo, que é bíblico, a Trindade. É uma chave. Eu sei que as nossas famílias não são perfeitas, mas é algo que nós podemos olhar e seguir. Olhar e imitar, fazer dentro dos nossos lares. Eu te peço com todo carinho, com todo amor, você que é homem, sabe, pega a palavra de Deus, a Bíblia, sabe, a palavra. Que você possa buscar as marcas da paternidade de Deus, do governo de Deus, da autoridade, do amor de Deus, a inspiração de Deus. E tenha isso como modelo, como homem, como chefe de família. Amém? O modelo de Deus, o Pai. Que eu e você possamos ter isso. Sabe, confronta isso. Assuma a responsabilidade de ser o espelho do seu Pai Celestial dentro da sua casa. De ser o espelho do seu Pai Celestial aqui na terra. Eu falo a mesma coisa para você que é mãe, para você que é mulher. Pega a palavra de Deus. Veja o ministério do Espírito Santo. E tenha como modelo, como mãe, de conexão, de inspiração, de harmonia, de paz, de dar rumo, de dar direção, de firmar a identidade, de consolidar a identidade dos seus filhos. E da mesma forma, você que é filho, pega aqui, ó, e busca as marcas da filiação de Jesus Cristo como filho. Como ele era como filho e é como filho. E tenha como modelo para que você possa ser um espelho de família, de filho aqui na terra, dentro da sua casa. Eu quero terminar aqui, eu concluo e termino com uma palavra profética. Eu quero declarar e proclamar sobre a sua família, sobre a sua casa. A sua família, ela foi feita para conquistar, não para ser conquistada. Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou. E os abençoou e lhes disse: sede fecundos, tenho filhos. E ao dizer, tenho filhos, Deus disse,
que os seus filhos sujeitem a terra, que os seus filhos conquistem e não sejam conquistados. A sua família, espelho de Deus na terra. A sua família foi feita para conquistar e não para ser conquistada. Amém? Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia.